Olá a todos, hoje a gente vai dar sequência à nossa série de vídeos sobre o Themasys, esse framework para desenvolvimento em WordPress, e o foco do nosso vídeo hoje vai ser exclusivamente a arquitetura de arquivos e diretórios do framework. Como eu havia comentado no outro vídeo, mas eu vou relembrar, ressaltar com vocês, a raiz do nosso projeto é essa pasta htdocs. Dentro dela a gente tem duas pastas, a pasta CMS, que ela vai conter todos os arquivos de WordPress, mas é uma pasta que a gente não toca, que a gente não utiliza, e a pasta Content, que aí sim, aqui a gente vai ter todas, todas as ferramentas e todas as possibilidades de trabalhar. E dentro ainda de Contents a gente tem a pasta Temas, que é a pasta mais importante, obviamente com o tema que a gente está utilizando, com o tema ativo no sistema. Eu estava conversando com um pessoal, é como se o tema ele fosse a nossa aplicação. Então, para vocês terem uma noção mais ou menos da responsabilidade do tema, né? Ele vai muito além de uma questão só de interface. Ele cuida de questões cruciais da aplicação, como post type, como suporte, tamanho de imagem, enfim. Ele é muito mais importante do que ele é no cenário do WordPress. Bom, então, tendo a noção de que essa pasta do tema ela é uma pasta muito importante, a gente vai começar a ver os arquivos dentro dela. Na home, na raiz do nosso tema, a gente vai ter os arquivos do WordPress, que seriam a licença, o arquivo style e o arquivo screenshot, também o readme, e o arquivo functions. Então vamos lá, o arquivo style.css ele vai ter todas as informações do nome do tema, a licença, a descrição, as tags, enfim, todas as informações para indexação do seu tema dentro da comunidade. O arquivo screenshot, ele pode ser um preview, pode ser o logo, enfim, é uma imagem que representa aquela imagem que fica dentro do painel administrativo. O arquivo aqui Markdown com as informações, a licença, o arquivo index, que nesse caso ele vai dar boot na aplicação, e o arquivo functions. O arquivo functions ele é famoso para quem trabalha em WordPress, mas nesse framework ele tem uma característica diferente. Tendo a ideia de que o arquivo functions ele sempre é um arquivo muito sobrecarregado, e tendo cada vez mais as pessoas separado as funções, enfim, tratado esse arquivo function de uma maneira menos código abaixo de código, tentando jogar para classes fora do arquivo, que foi modulado esse arquivo. A gente pode utilizar esse arquivo de uma maneira normal, mas a ideia dele é qual? Ele decupa, ele separa a responsabilidade das funções. Então aqui se vocês puderem ler com mais calma depois, ele faz diversas definições sobre como as coisas funcionam. Então, desde definição aqui, por exemplo, do diretório de assets até o separador, enfim, além disso ele faz definições um pouco mais específicas. Então, digamos que a gente vai precisar definir as configurações de imagem, quais são os tamanhos de imagem, quais serão os formatos de post. Todas essas informações a gente normalmente no WordPress a gente trabalharia dentro do Functions. Aqui não. Aqui ele faz uma separação e ele deixa cada arquivo dentro da pasta app responsável por essas questões. Então, como eu disse, a gente pode trabalhar com esse Functions, mas ele acaba sendo desnecessário, porque tudo que a gente faz aqui a gente pode fazer fora dele. Então, quanto menos código a gente ficar adicionando fora de escopo, eu acho que é melhor para legibilidade, enfim, para a durabilidade também do nosso projeto. Composer ele está aqui simplesmente porque o Themasys ele é uma dependência, né? Então aqui tem as informações do pacote. E, enfim, a pasta app. Na pasta app a gente tem diversas pastas e o arquivo routes. O arquivo routes, mais para frente eu vou explicar, mas ele define as rotas através de condicionais já definidas do WordPress. A gente tem a possibilidade de customizar
rotas. Então a gente não vai fazer, a gente não, diferente do Laravel, a gente não vai customizar uma URL, a gente vai customizar qual vai ser a condicional daquela URL. Então, se vai ser uma página 404, se vai ser uma página de arquivo, se vai ser uma página de categoria, se vai ser uma página singular, ou seja, a página de uma postagem. Enfim, é assim que a gente trabalha dentro do Themesis. A gente não define estaticamente as URLs ou trabalha com wildcards. A gente trabalha com essas condicionais do WordPress. Mas enfim, como eu disse, quando a gente trabalhar com rotas, a gente faz uma visão um pouco mais detalhada. Indo para a pasta admin, essa pasta admin, como a própria documentação do Themesis fala, ela seria uma ajuda, enfim, ele é um grande separador do arquivo functions. Aqui dentro a gente pode adicionar quantos arquivos a gente quiser, lembrando que ele sempre faz o loading através de ordem alfabética. Então, aqui a gente vai adicionar a quantidade de arquivos que a gente quiser, e dentro desses arquivos a gente vai separar as funções. Então, digamos que no nosso arquivo normal functions a gente teria funções relativas à aplicação, referentes às rotas, aos caminhos, ao URL, né, qualquer coisa referente a, sei lá, sobrescrever uma URL de um post type específico, ou até mesmo helpers, enfim, tudo que a gente quiser, tudo que a gente adicionaria normalmente no functions, a gente pode separar em responsabilidades dentro dessa pasta admin, o que para mim é uma coisa excelente, porque as coisas ficam muito mais objetivas, né? Em seguida a gente tem a pasta assets, que é uma pasta de includes, então tudo que é CSS, imagem, o JavaScript da nossa aplicação a gente adiciona aqui. A pasta config, que ela, como eu tinha comentado no começo do vídeo, ela é responsável por configurações da aplicação, então a gente tem diversos arquivos aqui. Esse arquivo application.config.php, ele vai definir algumas coisas como o namespace para o JavaScript, a URL do Ajax, qual que vai ser o encoding, qual que vai ser o text da main. Aqui mais para baixo a gente vai ter os alias, ou seja, ele tem aquele template chamado Scout, que a gente pode utilizar os alias assim como a gente usa no Blade do Laravel. Mas além disso, a gente pode usar os outros alias, os façades, como por exemplo o route, que a gente estava vendo até então, né? Então, todos os alias que a gente quiser utilizar, eles vão estar adicionados aqui. Caso a gente queira adicionar algum específico, a gente também tem que colocar aqui. O arquivo constants.config.php ele vai definir as constantes da nossa aplicação. Nesse caso, ele só tem a versão do aplicativo. E aqui a gente já vai para o arquivo images. O arquivo images aqui ele vai definir todas as dimensões das imagens e o nome o slug dessas imagens. Então aqui ele já vem pré-definido que todas as imagens elas vão ter uma imagem com a definição de 200 pixels de largura por 150 pixels de altura, que vai ser cropada. Ela vai aparecer no drop-down de seleção do arquivo de mídias e ela vai estar como nome de Themesis. Então digamos que a gente tenha uma definição aqui de uma imagem que seja quadrada. Então a gente vai vir aqui dentro dessa array, vai colocar o nome da imagem e aqui as nossas definições da imagem. Então digamos que ela vai ser uma imagem quadrada de 400 por 400, que ela vai ser cropada, mas que ela não vai estar adicionada no nosso drop-down. Basicamente é isso, a gente adicionou isso aqui. Quando a gente for trabalhar com as mídias, as imagens elas vão ter essa versão. Isso é muito interessante quando você trabalha com thumbnails, quando você trabalha com diferentes cortes da mesma imagem dentro de páginas, enfim. Como por exemplo no Veja Mais, que ele mostra artigos relacionados, um exemplo que veio à cabeça. O arquivo loading, aqui ele vai fazer o carregamento de todos os controles, modelos e como eles aqui miscelâneos. Então sempre que a gente adicionar
um controller novo, um model novo, a gente vem aqui e adiciona. Isso aqui é um pouco que a chave da aplicação, se a gente for parar para pensar, porque essa aqui seria a engine, seria a engrenagem que vai mover a nossa aplicação, porque a gente não vai ficar fazendo tudo em rota, né? A gente vai acabar precisando passar as responsabilidades para os controllers e também para os models. Então sempre se atentar que esse arquivo tem que sempre estar atualizado, né? O arquivo menus, aqui ele vai fazer a listagem dos nossos menus, utilizando ou a slug ou o valor inteiro, né, do menu, a localização. Aqui a sidebar a mesma coisa, a gente vai fazer a listagem das sidebars e as configurações delas. E aqui o arquivo supports.config.php. Aqui a gente vai definir, por exemplo, quais tipos de post vão ter suporte a thumbnails. Então aqui ele está definido que só os posts do tipo post, mas digamos que a gente tem um post type chamado produtos. Então a gente vem aqui e adiciona produtos, e quando a gente for adicionar o nosso post type na aplicação, a gente vai colocar que ele vai ter suporte a thumbnails, o thumbnail ele vai ser suportado corretamente. Além disso, aqui a gente pode habilitar os tipos de formatos diferentes, vai ser galeria, link, imagem, enfim. Além disso, tem outras configurações um pouco menos relevantes, que seriam, por exemplo, a troca do background, do header, como já veio desde o WordPress 3.4, vai ter meio que aquele editor visual que o usuário ele consegue, através do sistema, ele visualizar o tema e alterar, mas são opções já desativadas por padrão. E o arquivo templates.config.php. Aqui a gente vai colocar todos os nossos templates. A gente pode trabalhar com templates lá dentro das páginas e das postagens, né? A gente tem a pasta controllers, que ela tem aqui até então o controller de base, que a gente vai estendê-lo quando a gente for criar o nosso primeiro controller, que aqui ele faz só uma configuração básica de layout. A pasta models, ele já vem com o post model configurado, então é bem legal essa ideia do model. Ela não chega a ser um eloquent assim, mas a gente separar essas queries dentro de models, eu também acho uma ideia interessante, porque a gente pode fazer as funções e métodos já filtrados, então find by, where, enfim, deixar o nosso código um pouco mais legível assim, né? A pasta storage, que ela vai armazenar as views temporárias, né, para otimizar o carregamento. A pasta de testes, que enfim a gente vai colocar os testes aqui. As views, que como eu disse para vocês, ele tem essa extensão scout.php, ela é bem semelhante ao Blade, tanto que aqui no meu PHP Storm eu configurei que o template Blade ele serviria tanto para arquivos .blade quanto para arquivos .scout. Além disso, a gente tem a pasta widgets, que a gente também vai armazenar os nossos widgets aqui dentro, os widgets customizados que a gente criar. Bom, basicamente é isso. Como eu disse, seria um vídeo bem introdutório das pastas e dos arquivos, mas a gente conseguiu, eu acredito que, ver a importância que tem as pastas e essa separação dentro do Themesis, uma coisa que é muito deficitária dentro do WordPress. As coisas acabam lá ficando muito mescladas, coisas de prioridades totalmente diferentes dentro de um mesmo arquivo, enfim. O Themesis ele também já sai na frente com isso, deixando a nossa arquitetura de arquivos mais óbvia, mais funcional e facilitando a nossa vida de desenvolvedor. Bom, nos próximos vídeos eu vou tratar sobre as classes, e aí a gente vai ter uma visão um pouco mais em loco de quão bom e quão poderoso e promissor é este framework. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê numa próxima e
Valeu!